entrada da bandeira do estado do Acre, conduzida pelo pastor Félix, da IEC Benfica. Em teu seio formoso retratas. Alagoas, pastor Pedro Inácio, IEC Mangabeira. No esplendor do Cruzeiro do Sul, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Amapá, pastor Helder, IEC São José da Mata. Amazonas, pastor Carlos Giovanni, IEC Manaus. Contemplando teu vulto sagrado, Bahia, pastor Carlos, IEC Feira de Santana. filhos amados, poderoso e feliz. Ceará, pastor Josafá, IEC de Boa Viagem. Distrito Federal, pastor Luciano, IEC Brasília. Espírito Santo, pastor Aquino, IEC Mutuá. Goiás, pastor José Milton, IEC Boas Novas. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa, Maranhão, pastor Ademir, IEC Jardim Nazaré. pavilhão da justiça e do amor. Mato Grosso, pastor Valdomiro, IEC Barradas. Mato Grosso do Sul, missionário Marcelo, IEC Caramujo. Pará, pastor Décio, IEC Cordovil. Paraíba, missionário Amaro Limão, missionário do DEM. Paraná, pastor Jones, IEC Pau dos Ferros. Pernambuco, pastor Paulo Santana, IEC Ouro Preto. Piauí, pastor Sebastião Gomes, IEC Mato Alto. Rio Grande do Norte, presbítero Praxedes, IEC Campo Redondo. Rio Grande do Sul, Cristiana Idosa, IEC Abolição. Rondônia, pastor Enderson, IEC Bacaxá. Roraima, pastor Renato Ribeiro, IEC Boa Vista. São Paulo, pastor João Carlos, IEC São José dos Campos. Santa Catarina, pastor Elias do Tom, IEC Santíssimo. Sergipe, pastor Domingos, IEC Vila Ursulino. Argentina, pastor Edson, IEC Sete Lagoas. Bolívia, pastor Marcos, campo missionário de senador Modestino Gonçalves. Darfur, Mateus Shimon, IEC Bras de Pina. Espanha, Suzana, segundo IEC Campo Grande. Estados Unidos, pastor Eudes, IEC Andrade Araújo. França, irmão Arthur,
IEC Itaboraí, Nova Cidade. Inglaterra, o Reino Unido, né? Mateus, IEC Petrópolis. País de Gales, Irmão Jair, IEC Barra de São João. Peru, Missionária Rose, IEC Pau dos Ferros. Portugal, Professora Alina, IEC Campinas. Sudão, Pastor Silvano, IEC Amendoeira. Turquia, Honorina, IEC Petrópolis. Uruguai, Pastor Cláudio César, IEC Jardim Guapimirim. Bandeira do Estado do Rio de Janeiro, conduzida pelo pastor Josué Cordeiro, da primeira IEC de Mesquita. Bandeira do Estado que nos acolhe, Minas Gerais, missionário Fernando Fernandes, do Campo Missionário de Poços de Caldas. Bandeira do Brasil, pastor Odinal Aguiar, da IEC Cordovil. Israel, pastor Álvaro Marinho, IEC Campo Redondo. E a bandeira da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, conduzida pela Karen, da IEC Agronomia. Irmãos, há um apelo urgente aqui para que o proprietário do Logan branco, placa LRG 3064 do Rio de Janeiro, vá até o local em que o carro se encontra e tire o carro do local em que está estacionado, porque está impedindo a movimentação de outros carros. Logan branco, placa LRG 3064 do Rio de Janeiro. Convidamos o pastor Paulo Sérgio, presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais, para compor a mesa juntamente com o pastor Oswaldo Lopes dos Santos, presidente da UIECB. Após a chegada do presidente, vamos entoar o hino nacional. Ouçamos o hino nacional.
grandes margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e orada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gritando eternamente verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e orada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flora, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode a luta, ninguém que vem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Oremos com o nosso terceiro vice-presidente, pastor Márcio de Carvalho Leal, que estará invocando a presença de Deus para a nossa Assembleia, que nesse momento se inicia. Curve a sua fronte, meu amado, feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai amado, por teres nos trazido em paz e segurança aqui, Pai. Louvamos o teu nome por tua boa mão sobre nossas vidas, sobre cada um que aqui se encontra, Pai. Deus, quantos livramentos, Senhor, tu nos destes, e alguns destes que nós nem tivemos consciência, Pai. E nessa noite, antes de qualquer coisa, queremos louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor, porque Deus, tu tens estendido a tua boa mão sobre nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai amado. Te agradecemos por esses dias que o Senhor separou para que cada um de nós aqui estivéssemos, Pai. E pedimos que em nome de Jesus a tua presença seja real, não apenas nesse culto de abertura, Pai, mas em cada plenária, Pai, em cada culto, Senhor, que a tua presença seja real, que a tua presença, Senhor, trace a direção para cada um de nós e para essa assembleia, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai amado, do nosso meio toda a carnalidade, Senhor, que teu Santo Espírito possa nos conduzir em meio a toda essa assembleia, a fim de que o teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Portanto, Senhor, toma a direção do nosso ajuntamento, Pai.
Seja um tempo abençoado pelo Senhor, seja um tempo de unidade, seja um tempo de crescimento, seja um tempo onde tu possas falar e ministrar as nossas vidas da tua boa vontade, Pai amado. Dê direção a essa casa para os assuntos que serão discutidos, sempre, Pai amado, em harmonia, sempre dirigido pelo teu Santo Espírito. Que de fato, Pai, vivamos no amor, vivamos dirigidos pelo Senhor, e que isso possa deixar ficar bem claro, Pai amado, durante o tempo que aqui passarmos reunidos em assembleia, Pai. Pai amado, toma, Senhor, cada pregador durante o tempo que aqui passarmos. Toma, Senhor, de forma específica o pastor Osvaldo, que nos trará a palavra nessa noite. Mais uma vez, usa o teu servo para falares conosco, Pai. E sê conosco. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Podeis assentar, meus amados. A saída das bandeiras. Enquanto isso, vamos acompanhar a saída. Cadê o aviso? Cadê o aviso? Enquanto as bandeiras saem, nós vamos fazer algumas palavras explicativas. A nossa assembleia está se iniciando. Nós já agradecemos a presença de todos ao início, na nossa fala inicial. Já pedimos que estivéssemos orando depois dessa semana ao pastor Antônio Carlos, ao pastor Eguimar, também ao pastor Washington, que passou mal na chegada aqui. A gente conversou com ele, oramos. As igrejas que eu pude contactar também com certeza oraram, e nós queremos nessas palavras iniciais agradecer a cada funcionário da União de Igreja pelo carinho, pelo modo que tratou as coisas inerentes a esta Assembleia, bem como aqueles nossos colaboradores que se ajuntaram a nós neste final, para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Então, que tudo possa correr debaixo da graça do Senhor, conforme nós acabamos de orar. Nós vamos nesse instante louvar ao Senhor com o hino de número 650, sobre a regência do pastor Carlos Roberto Gonçalves dos Santos, da igreja ali em Salvador. Nós estaremos nos colocando Feira de Santana, mais precisamente a igreja, eu queria se lembrar o nome, mas não lembrei da igreja. A cidade é Feira de Santana, mas ele é pastor da igreja de Feira. Alô. Na verdade não é 650, é 640. No ano da reforma, então o primeiro hino é o hino 640. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente cantar com toda alegria e fervor, como este hino assim pede, toda dedicação. Castelo forte é meu São Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria
pertenas, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada traz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos bem mulher, se tudo se afastar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Fazermos juntos a leitura devocional que se encontra grafada em nosso programa no livro de Jó, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 9. Estarei lendo os versos ímpares, os irmãos os versos de número pares. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Porque a esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Que Deus possa ter guarida essa palavra em nossos corações, e vamos ler juntos os 3 últimos versículos, que é a base do nosso tema
Revitalizar para crescer, crescer para revitalizar. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Que Deus possa fazer guarida, mais uma vez, essa porção em nossos corações. Podeis assentar e vamos louvar ao Senhor com o ministério Abba. Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Que bom a gente poder rever tantos irmãos amados. Eu quero convidar você a que cantemos o hino 65. Grandioso és tu. Vamos adorar a esse Deus com alegria e regozijo em nosso coração. Contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Vamos declarar junto. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, retorno o lenho tão cruento e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, ó Pai, de amor que não tem fim. Você pode ficar de pé e cante ao Senhor. Grandioso é o nome do Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu vier do céu, o povo seu buscar lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu declarei. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, grandioso és tu. Oh, oh, oh. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Oh, oh. Nós te adoramos, Senhor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Grandioso é o Senhor. Oh Deus, seja engrandecido, Senhor, das nossas vidas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Estava pensando sobre esse nosso encontro e Deus nos trouxe uma canção. E essa canção diz: quero te amar, meu irmão, quero te amar. Apesar das nossas diferenças, dos nossos pensamentos diferentes, existe algo que precisa ficar para todos nós como servos do Senhor. É o amor de Cristo em nós, por nós, e o nosso amor uns pelos outros. E essa canção, ela diz assim, olha: quero te amar, meu irmão, mesmo com falhas e limitações. Quero te amar, quero te amar, quero te amar, meu irmão, mesmo com falhas e limitações. Quero te amar. Vamos juntos. Quero
quero te amar, meu irmão, mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Você pode sentar, nós vamos cantar, e nesse momento desse louvor, eu gostaria de pedir que nós ficássemos de pé e cantássemos com a nossa alma ao Rei dos Reis. Amém? Quero te amar. Eu quero te amar em nome de Jesus. Tu és bendito, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Presta atenção nessa letra. Sei que é difícil viver lado a lado com alguém que não é como eu. E as diferenças que temos, irmãos, foram dadas por nosso Senhor. Somos parte do corpo de Cristo, família de Deus. Somos parte do corpo de Cristo, família de Deus. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Agora vocês vão cantar, amém? Vamos tentar. Oh Pai amado Senhor, vamos tentar cantar juntos? Vamos lá. Sei que é difícil viver lado a lado com alguém que não é como eu. E as diferenças que temos, irmãos, foram dadas por nosso Senhor. Somos parte do corpo de Cristo, família de Deus. Somos parte do corpo de Cristo, família de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. O Senhor é bendito. Quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Receba, quero te amar, meu irmão. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar, quero te amar, meu irmão.
Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Eu quero te amar. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Eu quero te amar. Mesmo com falhas e limitações, quero te amar. Oh, oh, eu quero te amar. Precisamos nos amar. Oh Deus, que seja assim, Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Pastor Oswaldo. Ainda em pé, curve a sua fronte e vamos interceder para a nossa 53ª Assembleia. Estará orando o segundo secretário, o pastor Ideobrando Costa Santos Filhos. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque aqui estamos reunidos para que, através deste encontro, o teu nome seja glorificado. Não queremos outra coisa, Senhor, a não ser isto: que tudo que viermos a fazer aqui, o teu nome seja exaltado. Que o bom testemunho daqueles que te servem, daqueles que fazem a tua obra, seja aqui, Senhor, expressão de louvor a cada momento. E nesta hora, Senhor, invocamos a tua bênção sobre nossas vidas. Quando, Senhor, ouviremos a tua palavra, esta palavra, Senhor, que tem poder, esta palavra, Senhor, que transforma vidas, esta palavra, Senhor, que nos ensina, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, aos nossos corações nesta hora. Usa, Senhor, o teu servo, que será o porta-voz, que será o mensageiro, que será o instrumento do Senhor nesta hora para as nossas vidas. Que, Senhor, com atenção, com reverência e, acima de tudo, com o desejo de fazer a tua vontade, ouçamos a tua voz agora. Esta é a oração que nós te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Enquanto ao Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida, o pão és tu. Vem, pois, assim, satisfazer, Senhor. Amém. Amém. Enquanto ao Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera entrarei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Recebamos o pão que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite, através da instrumentalidade do pastor Oswaldo Lopes dos Santos, nosso presidente. Eu quero saudar a todos os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero também dar as boas-vindas a todos os amados. Tenho certeza de que todos já estão aí bem acomodados e com o coração aberto para adorar a Deus e também ser ministrado pela sua palavra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: que bom que você veio. Amém? Que bom que você veio a essa 53ª Assembleia Geral. Que bom que os irmãos vieram. Vamos abrir a palavra de Deus. Se os irmãos preferirem, podem ler ali mesmo, no painel, no banner. É o texto base para esse nosso encontro. Livro de Jó, no capítulo 14, dos versos 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9, onde nós encontramos as seguintes palavras. Vamos ler juntos esses versículos? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém. Você ainda pode dizer ao seu irmão assim: esta palavra é para você. Qual é o tema da nossa Assembleia Geral? Vamos ler juntos? Revitalizar para crescer, crescer para revitalizar. Mais uma vez. Amém. Os irmãos podem sentar. O som está sumindo aqui. Não sei. Amados, esse tema foi sugerido por um dos diretores e nós levamos então para a diretoria e todos entenderam que seria um bom tema para trazermos a essa Assembleia Geral e refletirmos em cima dele. Diante do tema, Deus me deu esse texto de Jó, capítulo 14, porque eu entendo que esta Assembleia Geral, além de ser um encontro dos congregacionais para tratar a respeito de leis, de projetos, de planos, visando o crescimento, o desenvolvimento, o avanço de nossa denominação, eu entendo que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos juntos nos achegarmos diante do trono da graça de Deus e sermos ministrados por Ele, ministrados pela Sua palavra. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu ministério, eu não sei como está a sua caminhada cristã. O que eu sei é que todos nós, à semelhança de Jó, e possivelmente não com a dimensão e a intensidade dos dramas que Jó vivenciou, mas todos nós passamos por situações difíceis, adversas na nossa vida, que geram cansaço, que geram desgaste emocional, físico, espiritual. E muitas vezes nós precisamos parar um pouco, para que Deus, pela sua graça, possa agir em nós, restaurar, revitalizar a nossa vida, fortalecer-nos para que nós possamos permanecer firmes no propósito de viver para Ele e cumprir nessa terra tudo aquilo que Ele tem estabelecido para nós, para o louvor da sua glória. A nossa oração e o nosso desejo que esse tempo aqui seja um tempo de revitalização na nossa vida. A revitalização de igrejas tem sido um tema amplamente tratado e desenvolvido em muitos segmentos evangélicos. É tema também de grandes congressos. Mas eu entendo que, mais do que revitalizar a igreja, mais do que revitalizar a denominação, mais do que revitalizar o nosso ministério, quer seja o ministério pastoral ou qualquer outro ministério desenvolvido na casa de Deus, no reino de Deus, eu entendo que nós mesmos precisamos ser revitalizados pelo Senhor. Eu sei que nós temos percorrido esse Brasil e a gente tem percebido isso. Muitos de nós temos enfrentado lutas, adversidades, embates terríveis
no exercício do ministério, na nossa caminhada cristã, situações que se instauram e se instalam na nossa vida que nós muitas vezes não sabemos o que fazer. E essas situações adversas, as lutas, os embates terríveis que enfrentamos na nossa existência, começam então a minar a nossa alegria, o nosso vigor, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. E muitas vezes sentimos o desejo de abandonar tudo, de chutar o balde e fazer outra coisa na vida. E é em momentos assim em que nós podemos então perceber de uma forma muito clara, muito verdadeira e muito pessoal, assim como Jó percebeu, que nós temos um Deus dos céus, que apesar de ser tão grande, tão majestoso, tão santo, tão puro, tão soberano, é um Deus que conhece profundamente os nossos dramas, conhece as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos temores, as nossas desesperanças, conhece também os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos projetos. E diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele se inclina para nós quando nós o buscamos, quando nós clamamos por socorro. É um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, de todas as situações, é o Deus que rege a história, é o Deus que rege a história de nossas vidas, é um Deus que fala, que age, que intervém em situações específicas da nossa vida, é um Deus que nunca nos desampara, nunca nos abandona, nunca desiste de nós. Pelo contrário, em todo tempo Ele tem manifestado sobre as nossas vidas o seu poder e a sua graça, e muitas vezes quando nos sentimos caídos, prostrados, abandonados, distantes, esquecidos, como uma árvore cortada, prostrada pelo caminho, Deus vem ao nosso socorro, nos levanta, revivifica, restaura, fortalece, reposiciona, para que nós possamos continuar firmes no propósito de viver para Ele e realizar a sua obra nessa terra para o louvor da sua glória. É um Deus que nunca desiste de nós, é um Deus que não desiste de mim e não desiste de você. E quando nós olhamos para esse texto e fazemos uma leitura superficial dele, de todo esse capítulo 14, a impressão que nos dá é que um quadro de desesperança está sendo pintado aqui, porque na verdade Jó está falando da brevidade da vida humana. E quando ele trata disso, com base naquilo que ele estava vivenciando, os dramas e as tensões que ele estava vivenciando, a impressão que nos dá é que aqui está surgindo e se desenvolvendo um ambiente de desesperança para a existência humana nessa terra. E esses versículos aqui caem como um oásis no deserto, como um manancial em terra árida, em terra seca, como uma ducha depois de uma caminhada num sol causticante de Bangu ou de Teresina, que traz então esse refrigério para a nossa alma, renova, revigora a nossa vida, o nosso ânimo, o nosso vigor, o nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, e faz com que permaneçamos firmes no propósito de viver para o Senhor e de servi-lo com fidelidade e com integridade. Não dá para nós interpretarmos esses versículos à luz tão somente do contexto anterior ou posterior, como diz a hermenêutica. Precisamos analisar esses versículos à luz de todo o livro, no escopo de todo o livro. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que essas palavras são percepções de um homem que estava enfrentando lutas terríveis que ele não as compreendia. Se nós voltarmos um pouco aí, colocarmos o dedo no capítulo 14 e voltarmos no capítulo 1, que é um texto também bastante conhecido de todos nós podemos ter uma compreensão do que de fato Jó estava vivenciando e por que ele profere então essas palavras neste capítulo 14. No capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal.
A palavra está dando testemunho a respeito deste homem que viveu há milênios e milênios atrás, e que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem, como diz o texto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim como nós, nos dias de hoje, temos procurado ser homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus, e procuramos então nos desviarmos no mal em nossa caminhada na face da terra. Era um homem próspero em todos os aspectos. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era juntas de boi e 500 jumentas. Era mais rico do que o bispo aí de uma igreja bastante conhecida, que tem a sua fazendinha com algumas cabeças de gado. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Tinha muitos empregados, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então era uma família abastada, feliz, unida, alegre, que tinha muitos e muitos motivos para celebrar. Verso 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Havia toda essa preocupação com a espiritualidade, com a vida espiritual, com a integridade também dos seus filhos. Jó então reunia os seus filhos, fazia o seu culto doméstico, e ali então santificava-os perante o Senhor. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham eles cometido algum pecado ou blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó então sacrificava em favor dos seus filhos. Mas de repente esse quadro de prosperidade, de paz, de alegria, de celebração é totalmente alterado por causa de um desafio que Satanás faz a Deus. Quando, conforme diz o verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, o safireta, o capiroto, como alguns dizem, o canela fina, estava ali no meio. E Deus então, no verso 7, pergunta a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: ao redor, a de rodear a terra e passear por ela. E Deus então ainda perguntou a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu pergunto, será que Deus hoje daria o mesmo testemunho a meu respeito e a seu respeito, meu amado e minha amada? Será que Deus diria a Satanás: eis o meu servo Oswaldo, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que não há ninguém na face da terra como esse homem? E Satanás então responde, no versículo 9, ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então Satanás diz: olha, ser crente assim é mole, é moleza, é mamão com açúcar. Tem tudo o que precisa, é abençoado nessa terra, é próspero, é rico, tem uma família feliz, abençoada e próspera. No verso 10, no verso 11, então ele diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então esse é o desafio lançado. Será que Jó suportaria as perdas pelas quais ele passaria? Será que a fé de Jó não sucumbiria diante das lutas, das adversidades da vida, diante das situações que se instalariam na sua história? Permaneceria Jó firme no Senhor, e Deus continuaria a dar um testemunho a respeito de Jó dessa maneira,
destacando nesta terra, identificando nesta terra como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus então aceita esse desafio. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E nós conhecemos muito bem a história. De repente os mensageiros da agonia começam a chegar. O primeiro mensageiro disse que ele havia perdido todos os seus bens materiais. Ele mal tinha digerido essa notícia ruim. Chega uma outra notícia, não somente os seus bens materiais, mas ele também havia perdido todos os seus filhos. E Jó então começa a vivenciar esse drama terrível na sua vida, na sua história, diante das perdas terríveis pelas quais ele estava passando. Diz o versículo 20, embora ele tenha tido todas essas perdas, os bens da família, só não perdeu a sua esposa, Jó não blasfemou contra o Senhor. O verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. É um homem que tem a capacidade de adorar a Deus, independentemente das circunstâncias que venha vivenciar na sua vida nessa terra, sejam elas boas ou ruins. É um homem que tem a capacidade de adorar e louvar ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às situações que ele não compreendia. Porque na verdade Jó nem sabia de fato o que estava acontecendo e porque aquelas coisas estavam surgindo na sua vida de uma forma tão repentina e de uma forma tão desesperadora. Mas ele se manteve firme na presença do Senhor. E ele diz no verso 21: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o verso 22 que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Deus continua a dar testemunho a respeito de Jó. Nós entramos no capítulo 2 e novamente nós vemos essa expressão. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Veja o que Deus diz. Que Deus viu que Jó havia enfrentado, passado por todas aquelas situações, mas conservou a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir em casa, sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. E o Senhor então permite que Satanás toque no corpo de Satanás, de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E então Satanás toca na saúde de Jó. Tumores, feridas terríveis começam a surgir pelo seu corpo. A coceira era tão intensa que ele então pegava cacos para se coçar. A sua esposa voltou-se para ele por não compreender aquela situação terrível que ele estava vivenciando. Se volta para ele e diz: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque ninguém conseguia compreender tal situação na vida de um ser humano. Seus amigos depois surgem. Enquanto estavam calados ao lado dele, tudo bem, mas quando começaram a abrir a boca, e tem aqueles, que ao invés de ajudar quando falam, pioram ainda mais a situação. Mas na cabeça deles, e no conceito veterotestamentário, para um homem enfrentar tal situação, sofrer tal situação, só podia estar em pecado.
Por diversas vezes, então, eles disseram a Jó: faça uma avaliação da tua vida espiritual, camarada. Não é possível, deve haver algum pecado que esteja causando esse estado de coisas na sua vida, na sua história e na sua família. Mas Jó estava absolutamente certo de que não era pecado. Algo estava acontecendo que ele não compreendia. Mas ele se manteve firme, fiel ao Senhor. E em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Amados, há muitas situações na nossa vida que nós também não compreendemos. Há batalhas se travando no mundo espiritual que nós não vemos, não enxergamos e não compreendemos. Mas à semelhança de Jó, nós precisamos ter a absoluta certeza de que há um Deus nos céus que nunca nos desampara, nunca nos abandona e nunca desiste de nós. Jó é a poesia dos dramas da vida, marcada por encontros e desencontros, avanços e retrocessos, vitórias e derrotas, perdas e ganhos, alegrias e tristezas. Assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. E o fato de sermos cristãos não nos isenta de enfrentarmos tais situações nas nossas vidas. Mas o que faz toda a diferença em nós é que nós temos em nossos corações a convicção plena e absoluta de que Deus está conosco sempre. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nas circunstâncias difíceis do nosso viver. Deus é socorro bem presente em todas as situações das nossas vidas. Muitas vezes nós enfrentamos situações na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso ministério, na comunidade cristã, que nós não compreendemos. Mas é diante dessas situações que nós precisamos exercitar plenamente a nossa fé e colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que nós temos ensinado, tudo aquilo que nós temos ministrado, e fazer dos versículos que nós geralmente utilizamos para encorajar pessoas, como Romanos 8,18, que diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória por vir a se revelar em nós, ou Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou mais a seguir, quando diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É nesses momentos das nossas vidas, de conflitos, de situações que nós não compreendemos, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida todas essas afirmações de fé que muitas vezes nós proferimos aos outros. E nós precisamos então encarnar essas verdades em nossas próprias vidas, que trarão então a revitalização, o refrigério, o fortalecimento que nós precisamos para que possamos continuar firmes no propósito de vivermos para Deus e cumprirmos plenamente os seus propósitos na face da terra. Talvez você não esteja enfrentando lutas como Jó enfrentou, nessa intensidade e nessa dimensão. Mas eu sei que muitos aqui estão enfrentando situações difíceis na sua vida e no seu ministério, e que muitas vezes não sabem o que fazer. E Deus então nos chamou a essa 53ª Assembleia Geral para tratar conosco, para ministrar ao nosso coração, para revitalizar a nossa vida espiritual e revitalizar também o nosso ministério, que muitas vezes está sendo, desculpe-me a expressão, arrastado com a barriga, porque muitas vezes somos habilidosos em fazer coisas, em realizar coisas, podemos pregar bem, podemos ensinar bem, podemos presidir bem a comunidade cristã, podemos dirigir grandes assembleias muito bem, por causa da experiência, por causa da habilidade, por causa do conhecimento que nós temos, por causa da facilidade que nós temos de desenvolver coisas na igreja de Deus e no reino de Deus, mas muitas vezes realizamos essas coisas com um coração totalmente distante de Deus,
um coração árido, um coração vazio, um coração seco, que precisa dessa visitação graciosa e poderosa do Senhor, revitalizando completamente a nossa vida, avivando a nossa alma, para que nós possamos realizar o ministério e cumprir os propósitos de Deus com fidelidade, com integridade, de maneira que de fato o Senhor seja glorificado e o Senhor se agrade de nós, na nossa caminhada cristã, na face da terra. É tempo de sermos revitalizados pelo Senhor, porque nós sabemos que se nós mesmos formos revitalizados, os nossos ministérios serão revitalizados, as nossas igrejas serão revitalizadas, as nossas associações regionais serão revitalizadas, a união da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil será revitalizada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e que esse seja o tempo dessa visitação de Deus sobre nós, seja o tempo onde Deus haja com poder em nossas vidas, mudando completamente a nossa história, estabelecendo um novo tempo, estabelecendo uma nova realidade, tratando conosco de uma forma específica e profunda, para que nós, amados, não saiamos daqui deste lugar da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair com algo novo no nosso coração. E que cada delegado, seja ele efetivo ou visitante, experimente esse toque especial de Deus na alma, no coração, e que saia daqui diferente do que chegou, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo para essa 53ª Assembleia Geral. Assuntos importantes vão ser tratados aqui, e é bom que nós nos lembremos que, embora haja divergências, diversidades de ideias, de opiniões, de vontades, nós não viemos aqui para nos machucarmos mutuamente, porque a vida já tem feito esse trabalho com muita facilidade. Nós viemos aqui para sermos tratados por Deus, ministrados por Deus, curados por Deus, revitalizados por Deus, para que tudo aquilo que Deus tem planejado para a união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil possa se cumprir de forma plena em nossas vidas e através das nossas vidas, para o louvor da glória do Senhor. E se você, meu amado irmão e minha amada irmã, tem se sentido como essa árvore cortada, caída, prostrada, envelhecendo na terra a sua raiz, achando que está ao ponto de morrer, ou até mesmo achando que já morreu, saiba que o cheiro das águas do Espírito Santo de Deus pode revivificar, renovar, revigorar e transformar completamente a sua vida. Se você se sente como esta árvore caída e cortada, abra o seu coração para o Senhor e permita que o cheiro das águas do Espírito Santo invada você, inunde a sua alma, enche o seu coração e transforme completamente a sua história. Que nós, pastores, que declaramos há pouco que nos amamos, que essas afirmações sejam verdades absolutas nas nossas vidas, e que o cheiro das águas do Espírito Santo remova do nosso meio toda a infidelidade, toda a indiferença, todo o comodismo. Mude o nosso coração e transforme o nosso coração em corações mais sinceros, mais verdadeiros. Porque muitas vezes, como pastores que somos, eu sei que não há só pastores aqui, mas como pastores que somos, nós pregamos nos púlpitos a respeito de amor e não vivemos o amor. Nós pregamos nos púlpitos a respeito de perdão, mas não perdoamos. Nós pregamos nos púlpitos sobre unidade, mas não nos unimos. E muitas vezes não somos sinceros, não somos verdadeiros. Num encontro como esse, abraçamos, apertamos as mãos,
mas lá no coração há um sentimento maligno em relação ao colega, em relação ao irmão. Nenhum projeto que estabeleçamos aqui, nenhuma mexida no estatuto, no regimento interno, na estrutura denominacional, pode trazer a verdadeira revitalização para a união de igrejas, se não for por essa ação poderosa e graciosa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Afinal, esse é o nosso lema. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Espírito Santo esteja regendo a nossa denominação. Que o Espírito Santo esteja presidindo esta mesa. Que o Espírito Santo esteja agindo no coração, na vida e nos lábios de cada delegado aqui presente. Que o cheiro das águas do Espírito venha sobre nós, trazendo este renovo espiritual que nós precisamos. E que as mudanças, transformações profundas e radicais que nós almejamos para a nossa denominação, que possam acontecer de uma forma plena e abundante no nosso meio, através dessa ação poderosa e graciosa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu louvo a Deus por essa denominação. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de estar à frente da denominação por um período de 8 anos. Foram muitas as lutas, foram muitas as dificuldades, foram muitas as barreiras, foram muitos os ataques, de todos os lados, de todos os lugares. Mas é exatamente nesses momentos de lutas e de adversidades que nós, à semelhança de Jó, diante dos dramas da nossa vida, da nossa história, precisamos olhar para os céus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se manifestará sobre a terra, vai intervir na nossa história, vai mudar a nossa situação, porque Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. E para que através dessas experiências da vida, das lutas, das adversidades, possamos chegar lá na frente e olhar para trás e declarar, como Jó declarou no capítulo 42: Senhor, bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa percepção mais íntima, mais profunda e mais ampla de quem Deus é e como Deus opera, recebida através das lutas e das adversidades que nós enfrentamos na nossa caminhada na face da terra. E depois então experimentamos a recompensa que Deus tem preparado para todos aqueles que são fiéis a Ele. Porque os irmãos conhecem a história e sabem que Deus concedeu a Jó tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. Porque é o próprio Senhor que nos honra quando nós permanecemos firmes diante da sua presença e diante deste mundo, como homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviam do mal e que não blasfemam jamais contra o Senhor, diante das provas, das provações, das lutas e das adversidades, mas que em todo tempo adora e louva o nome do Senhor e declara: bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Você pode dar as suas mãos aos irmãos que estão ao seu lado, por favor? Nesta noite nós só estamos introduzindo, dando apenas um sinalzinho daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nesses dias. Grandes preletores, muito melhores do que eu, estarão aqui ministrando a palavra do Senhor. Que você esteja com o coração aberto, para que Deus possa tratar com você, ministrar a você. E que tudo aquilo que impede o crescimento, o desenvolvimento da nossa denominação, seja removido pelo cheiro das águas do Espírito, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão à minha direita, à minha esquerda, pelos irmãos que estão à minha frente, que estão atrás. Muito obrigado, Senhor, porque são vidas preciosas para Ti. São irmãos queridos, amados, que labutam conosco na seara congregacional, que labutam conosco no Teu reino nessa terra. São pessoas importantes para nós, importantes para a nossa denominação. Mas Tu sabes, ó Deus, que a semelhança de Jó, elas têm os seus dramas, as suas lutas, as suas adversidades, situações que muitas vezes se instalam na sua alma, no seu coração, na sua vida, que muitas vezes não entende, não compreende. Assim como Jó, ele não compreendia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas ele estava plenamente convicto de que Tu estavas no controle de todas as coisas. E nós sabemos, ó Deus, que Tu estás no controle de tudo. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és a razão da nossa existência. Tu és o motivo dos nossos louvores. Tu és o motivo de estarmos aqui. Então, Senhor, fica à vontade entre nós. Que, ó Deus, o cheiro das águas do Teu Espírito sejam perceptíveis neste lugar. E que o cheiro das águas traga esse renovo. Que o cheiro das águas esteja nos revitalizando, de dentro para fora, removendo todo esse estado ou espírito de morte que muitas vezes se instalou em nossa alma. Age, Senhor, visita aquele que se sente como uma árvore cortada, caída, prostrada, abandonada, esquecida, sem vida, sem esperança, sem qualquer perspectiva nessa terra. Age com poder, Senhor. Renova as suas raízes, que delas, Senhor, possa brotar novos ramos, que esses ramos cresçam, floresçam e produzam muitos e muitos frutos, para o louvor da Tua glória. Senhor, Tu conheces plenamente como é a estrutura humana. Tu conheces as nossas fragilidades, os nossos temores. Tu sabes aquilo que se passa nos recônditos mais profundos da nossa alma, do nosso ser. Há pastores aqui que se sentem abandonados, traídos, esquecidos. Há pastores que lutam para terem um ministério profícuo, frutífero, próspero em sua igreja, mas muitas vezes têm vivenciado esvaziamento, distanciamento, traições, muitas vezes, calúnias. Há colegas feridos que precisam, Senhor, desse manancial de águas vivas,
recaindo sobre a sua alma, trazendo o refrigério que precisa. Que nesta Assembleia Geral, Pai, seja uma oportunidade de Tu agires, ministrares, ó Deus, em suas vidas, trazendo o renovo que precisa. E Tu, ó Deus, restaures, ó Pai, essas vidas, restaures esses ministérios e que saiam daqui com uma nova visão, com uma nova disposição no coração, com novas perspectivas, que Tu abras diante, ó Deus, dos seus olhos, um horizonte novo, cheio de alternativas, de possibilidades no Teu reino e na Tua presença, para o louvor da Tua glória. Age na vida daquele que está cansado, se sentindo desgastado, fraco, trêmulo, diante das adversidades da vida. Age naquele que está enfermo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Não há impossíveis para Ti, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder. Mas pedimos também, Senhor, que as águas do Espírito removam do nosso coração o maior de todos os males, que é o pecado. Remove o pecado do nosso coração. Remove, ó Deus, as maldades, aquelas intenções malignas que muitas vezes se desenvolvem, se arquitetam na nossa alma. Faz de nós pastores, irmãos e irmãs sinceros, autênticos, verdadeiros, cristãos genuínos, que o amor que declaramos e que cantamos seja uma realidade concreta, objetiva, verdadeira em nossas vidas, em nome de Jesus. Enche o nosso coração de amor, amor a Ti acima de todas as coisas, e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, Tu conheces a nossa denominação, Tu és o Senhor dela, e Tu sabes exatamente o que ela precisa. Então, Senhor, que nesses dias Tu possas estar se revelando a nós e mostrando a cada um de nós o caminho em que devemos andar, para que possamos caminhar e viver no centro da Tua vontade, glorificando ao Senhor em todo o tempo e em todos os lugares. Deus, obrigado pela união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Que a Tua vontade se estabeleça aqui neste lugar, e que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Deus, os demais preletores nesses dias. Usa-os, ó Deus, com poder e graça, para que essa revitalização que nós almejamos possa acontecer na nossa vida, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém, amados? Dá um abraço então no seu irmão que está ao seu lado. Abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Já estamos chegando ao final do nosso culto, mas para que tudo isso aconteça em nossas vidas, é preciso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente em nossas vidas. O meu Deus é vivo, o meu Salvador está aqui. Jesus venceu a morte, o meu Redentor vive. E que tudo que nós ouvimos possa perpassar em nossas vidas, porque o nosso Redentor vive.
Nós queremos agradecer a todos que chegaram, a todos que ainda não jantaram e não vão jantar, porque não tem janta. Aqueles que tomaram banho, que também não tomaram banho. E agradecer primeiramente a Deus, que fez que nós chegássemos bem pertinho, para que o ônibus quebrasse. Alguns vieram de táxi, outros vieram no carro da presidência, mas para que nós pudéssemos chegar aqui, mesmo atrasado 15 minutos, darmos início ao culto. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde durante essa semana, e que Ele possa fazer resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e possa nos conceder, decorrer de todos esses dias, e depois que sairmos aqui, a sua mais rica e infinita paz. Queremos lembrar aos irmãos que após esse culto nós teremos a primeira plenária para a escolha das comissões. Eu peço que nenhum dos convencionais delegados oficiais saiam. Eu não jantei, você que já jantou, fique, não é? Então, eu tomei uma aguinha aqui, e a última que eu tinha tomado foi ao meio-dia, depois o ônibus não parou mais. Não tivemos como beber água, viemos com sede. Tudo isso fizeram com nós, para que nós estivéssemos aqui louvando ao Senhor e glorificando o seu nome. Nós vamos nesse momento cantar o hino 552, Fortalece a Tua Igreja. Após o canto desse hino, o pastor Julimar estará orando, e o pastor Messias Paulo da Silva, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro, respectivamente, estará impetrando a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, vamos encerrar assim o nosso culto dessa noite. Vamos cantar com toda alegria e fervor, pensando até naquilo que Deus falou no nosso coração, na sua palavra, para que o Espírito Santo nos dê ânimo, força. Fortalece a tua igreja. Vamos cantar. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renovar seu vigor. E então, nossas almas, ó Senhor, vivifica
Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus e sempre serás no controle absoluto de todas as coisas. Queremos Te agradecer pela vida do pastor Toninho, que juntamente com Marcelo levavam aquele carro para o pastor Sebastião, e o carro e nem eles chegaram a Paraíba. E mesmo vítimas daquele acidente, o Senhor em momento nenhum deixou de cuidar deles. Quero Te agradecer pelo policial rodoviário, Teu servo, que puseste naquela ocorrência, pelos socorristas, pelas portas do hospital em Arapiraca, onde o Teu servo está sendo cuidado de forma extraordinária. Eu quero Te agradecer pelo apoio da aliança das nossas igrejas congregacionais, através do pastor Sérgio Paulo e do nosso missionário Arimateia. E o Teu povo naquela cidade foi o encontro dos Teus servos. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela equipe médica que os atendeu. E eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor preservou a vida deles dois. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de Marcelo, que tem sido um entusiasta da obra missionária, e mesmo não pertencendo à nossa denominação, a ajuda de forma muito intensa. Eu quero Te agradecer porque ele tem aberto mão do conforto de ir para o hotel e tem permanecido ao lado de seu companheiro, de seu irmão, do pastor Toninho, dia e noite naquele hospital. Eu quero Te agradecer porque o estado dele é estável, ele está fora de perigo. Louvamos o Teu nome. Ele intencionava estar aqui conosco, mas esse não foi o Teu plano nem o Teu desejo. Continua cuidando deles, como foi pedido no início desse culto. E de nós todos, que não percamos a consciência que todos, absolutamente todos que estamos aqui, já andamos desgarrados, sem rumo, sem esperança e sem nenhum tipo de consciência, mas escravos do diabo e numa viagem expressa para o inferno. E o Senhor Jesus, pela sua muitíssima graça, interrompeu esse caminho de morte, e pela sua morte nos deu vida, e nos salvou, nos regenerou, e nos chamou a nos tornarmos colaboradores da Tua obra na face da terra. Senhor, que a gente não se esqueça que nós não temos nada que possamos por nós mesmos oferecer ao Senhor. A melhor das nossas obras, o profeta Isaías nos lembra que é comparada a trapos de imundícia, a melhor. Senhor, nós não estamos aqui porque tivemos dinheiro, porque tivemos vontade, porque as nossas igrejas nos enviaram. Nós estamos aqui e chegamos a esse lugar, nem mesmo pela nossa vontade, mas nós chegamos aqui porque foram as Tuas poderosas mãos que nos trouxeram. Nos dá a consciência permanente disso. E assim, Senhor, que compreendamos que todas as coisas devam ser feitas por nós para o Senhor. E que essa visão e esse sentimento e essa prática seja alguma coisa que persigamos com firmeza durante esses dias de ajuntamento. Oramos por aqueles que, além do pastor Toninho e outros, tinham a intenção de estarem aqui e de repente possam estar enfermos, não puderam chegar. Te agradecemos, Senhor, por esse ônibus que veio enguiçar, mas muito já próximo daqui, e foi possível socorrê-lo, e o nosso povo está todo aqui porque o Senhor cuidou disso. Muito obrigado. Nos ajuda, nos socorre e tem misericórdia de nós como Teu povo, pois nós oramos assim no nome que excede todo nome, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça
salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do bendito Espírito Santo sejam com os irmãos e com o povo de Deus, que nos aguarda em nossos lares e espalhado na face da terra, agora e eternamente. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero, antes de passar a palavra para o presidente, agradecer o pastor Edmar. Cadê ele? Pastor Edmar, levanta a mão aí.